Olá pessoal, então vamos para a nossa primeira aula sobre o software Maple, versão 15, que está disponível lá no portal da URGS. Então hoje essa aula é uma aula introdutória, basicamente são os tópicos que a gente vai cobrir, tá? Vamos ver uma introdução, alguns comandos e operações básicas, como trabalhar com valores numéricos e simbólicos e algumas particularidades aqui do Maple. Tá? Então, vocês podem acompanhar, executar simultaneamente, faça o que vocês acharem melhor. Então, esse aqui seria a janela do software Maple. Então, eu sugiro que vocês comecem trabalhando aqui arquivo novo, no modo folha de trabalho. Aí eu acho mais fácil para começar aprendendo, um modo mais fácil de entrar com uma sequência de comandos e executar. Tá? Posteriormente, eu vou mostrar para vocês o que teria diferente no modo documento. Seria mais parecido com o editor de texto, no qual vocês podem embutir cálculos junto. Nós vamos começar com o modo folha de trabalho. Já tinha criado aqui, botado num zoom adequado para a gente enxergar. E vamos trabalhar com ele então. Então, uma vez que aprende essa sequência, né, aprende a usar esse formato do Maple, usar o outro formato fica meio que quase que trivial. Bem, então vai aparecer, né, aqui sempre do lado esquerdo um colchetezinho e um sinalzinho vermelho aqui e um prompt piscando. Tá? Esse é o sinal que ele está esperando algum comando. Tá? Não quer dizer que tem que ser um por um. Vocês podem, por exemplo, clicando Enter, ó, vão abrir novas linhas, ou vocês podem vir simplesmente nesse botãozinho aqui em cima, ó, e inserir um grupo de entrada. Vocês podem ter quantos grupos de entrada quiser, tá? Podem editar. Então, vou fazer uma coisa bem simples primeiro. Na verdade, cada prompt desse funciona como uma calculadora. Então, por exemplo, 2 mais 2, 4, sei lá, 5 vezes, né, o asterisco, 3, 15. Tá? Então, vocês fariam cálculos como numa calculadora, algumas particularidades, por exemplo, dividir, quando vocês usarem a barra, vai ficar algo do tipo, ó, 10 dividido, daí, sei lá, por 2 vezes 4. Aí, se vocês quiserem sair aqui da parte de baixo da fração, né, do denominador, você simplesmente põe a setinha para o lado, ó, e vai para o lado, aí vocês podem continuar com outras operações. Mais, sei lá, 5, quero fazer elevado ao quadrado. Elevado, põe, né, o chapéuzinho, aí ele não fez nada. Mas se vocês digitarem daí o número, ó, 2, aí ele vai ali para cima. Então, nota que não aparece explicitamente o chapéuzinho, mas o que vocês colocarem, ele vai jogar vocês ali para cima. Então, para sair, ó, se eu continuar escrevendo agora menos 3, ó, ele vai fazer ali em cima. Então, na verdade, ó, eu tenho que tirar o cursor. Ó, agora ele fica grande de novo, aí menos 3. Aí ele vai fazer aqui a operação exata. Ah, é bem importante que vocês tentem fazer, por mais simples que sejam esses exemplos, para vocês ganharem a prática com a questão, né, de como entrar com expressões, tá? Porque basicamente aí tudo que a gente vai fazer são variações, né, usando equações simbólicas e assim por diante. Então vocês notem já que nesse exemplo, ó, ele deu um valor aqui na forma fracionária, né, na forma exata. E qualquer outra operação que vocês fizerem, por exemplo, sei lá, 38 dividido por 7, não sei, tá? Ele vai sempre dar o valor exato. E isso vai ser normal, qualquer operação que vocês fizerem, se o Maple conseguir trabalhar com a versão exata, ele vai trabalhar. Se vocês quiserem, não, eu quero efetivamente saber quanto que é 38 dividido por 7, o valor, tá? Com pontos decimais. Então tem várias maneiras de se forçar o Maple para fazer isso. Tá? Uma é simplesmente usar o comando evalve, então podemos, sei lá, copiar aqui e colar. Então, posso usar o que a gente chama de comando evalve. Tá? Então ele vai, o que tiver aqui dentro, né, como argumento dessa função, significa que ele vai retornar o valor em ponto flutuante. Uma outra forma é simplesmente, ó, note que eu posso vir aqui e editar, ó. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer essa operação aqui, não, mas eu quero o valor dela em pontos com pontos decimais. Eu posso fazer, ó, 38.0, com só ponto, e ele vai reconhecer que como vocês têm um número aqui com ponto decimal, ele vai conduzir a operação em ponto decimal. A outra opção de fazer é a seguinte, então vamos colocar, sei lá, um outro, 125 dividido por 4. Tá? Ou, sei lá, vamos colocar uma outra coisa, 625 por 4. E eu posso também pegar, ó, esse número
clico com o botão direito em cima dele, ó, cliquei com o botão direito, e vai aparecer algumas opções. A gente vai usar bastante esses comandos. Aqui no caso eles não dá muitas opções, mas tem aqui aproximar. Então eu posso aproximar com diferentes números de casas decimais. Ó. Eu posso aproximar com 10. Note que ao fazer isso ele escreveu um comando similar ao aqui de cima, né? A diferença é que ele colocou esse 10 aqui porque a gente especificou 10, que na verdade é o valor padrão. Vocês podem fazer com quantas casas quiserem. Por exemplo, se eu botar para 20, ó, vim aqui editar. Bom, então vocês têm essa opção. Tá? Então o Maple, na medida do possível, ele vai sempre trabalhar com valores exatos. Tá? Quando ele não vai trabalhar é quando vocês forçarem ou tiver alguma operação que tenha algum ponto flutuante. Por exemplo, eu poderia pegar esse cálculo aqui, ó, vou copiar e colar ali, ó. Então, ó, posso pegar essa mesma operação aqui, ó, e se eu tiver, por exemplo, um número deles aqui, ó, por exemplo, esse 5, esse aqui no 5.0, ó, aí ele vai conduzir a operação. Notem que lá no caso anterior, ó, ele me deu o valor exato, 93 por 4, e aqui ele deu o valor aqui com aproximação aqui de 10 casas decimais. Tá? Então isso é uma particularidade aí do software Maple. Quando vocês quiserem entrar com números formato científico, é só usar o formatinho padrão, aquele de E, né? Por exemplo, 1.5 e na 4. Isso significa 1.5 vezes 10 na 4. Ou se eu tiver, sei lá, 0.5 e menos 3. Então, isso é 0,5 vezes 10 na menos 3, que é 5 vezes 10 na 4. Tá? Então, essa é a forma mais prática de entrar com número científico. Tá? Outra coisa que é similar ao que se faria numa calculadora são cálculo de funções. Por exemplo, quero calcular a raiz quadrada SQRT, então raiz quadrada de 900, por exemplo. Então ele vai dar aqui, sei lá, de cabeça dá para fazer de 30, tá? Daria 30. Então vocês podem pedir também, sei lá, raiz quadrada, vou botar um outro número só para mostrar o que acontece, ó, quando vocês... Novamente ele vai dar o valor exato, 10 vezes a raiz de 6, seria a raiz de 600. Mas aí, se vocês quiserem, não, eu quero realmente avaliar pontos decimais SQRT de 600. Então, aquelas regras que nós aprendemos valem a mesma. Basta eu só colocar um ponto aqui, ele vai fazer. Opa, 600 ponto. Tá? Ou vocês podiam novamente, simplesmente circular aqui, ó, e pedir para ele aproximar um dado número de casas. Tá? Vocês devem ter notado que no exemplo anterior e nesse, quando eu aplico esse comando, ó, ele não coloca o raiz de 600, ele coloca 12. Isso é a referência para a equação de número 12. Ó. Então, isso ele vai fazer automático. Quando vocês selecionarem, às vezes ele vai copiar a equação aqui, às vezes ele vai dar o link, que seria da linha correspondente. Tá? Isso é uma referência. A gente vai trabalhar mais com isso mais nas outras aulas. Tá? E por aí vai. Então, por exemplo, se eu fizer, novamente, exponencial e na menos 1, ele vai retornar n a menos 1. Tá? Valor exato. Se eu quiser, um ponto flutuante, aí eu executo. Tá? Outros que são úteis para vocês, por exemplo, logaritmo. Tá? Note também, ele vai sempre trabalhar conversão exata. Posso, se eu quiser saber o valor dele, usar operação em ponto flutuante. Se vocês quiserem logaritmo decimal mesmo, note se vocês usarem log, ele vai interpretar como logaritmo decimal, logaritmo natural, né? Então, se vocês quiserem efetivamente o logaritmo decimal, tá? Então o comando é log10. Tá? Então vocês podem colocar em ponto flutuante aqui. Então, sei lá, se eu botar o que é mais conhecido de 100, ó, logaritmo decimal de 100 é 2. Temos também ver funções trigonométricas, elas sempre com radianos, né? Então, sei lá, cosseno de 0, tá? Também é 1, seno de 1 é 1 radiano, ó. Então, novamente, a mesma questão, ele vai dar um valor exato, seno de 1 é seno de 1, parece uma coisa esquisita, mas é o valor exato. Então, eu posso pedir para ele vir aqui editar e me dar o valor do seno de 1 radiano, tá? Aproximado aqui com casas decimais. Vocês podem também usar o π. Então, por exemplo, se eu fizer ó, cosseno
de π. O π, quando vocês escreverem com P maiúsculo e I minúsculo, ele vai entender como o π, o número lá, o número irracional lá, 3.1415, blá blá blá. Tá? Se você colocar em minúsculo, ó, sei lá, 2 vezes π. Ó, ele vai colocar o π, mas se vocês tentarem avaliar, olha, não tem como. Se eu, não, eu quero pegar e avaliar esse valor aqui, ó, posso clicar com o botão direito, quero avaliar, ó, ele não consegue porque ele está considerando que π, nesse formato, é um argumento simbólico, tá? Uma variável π, quem sabe, é simplesmente um termo simbólico π. Então, o π é com P maiúsculo I. Aí vai funcionar. Se eu fizer aqui agora, ó, seno de 2π é zero. Tá? Então, esse cuidado aí quando vocês trabalharem com funções trigonométricas. Outra coisa que vocês podem usar também para referenciar, para simplificar cálculos, é um sinalzinho de porcento. Por exemplo, posso fazer um cálculo aqui, ó, sei lá, vamos fazer alguma coisa aqui, do tipo, sei lá, cosseno de 10 vezes exponencial de 2, aí eu divido tudo isso por logaritmo de 12. Tá? Então, note que ele não vai executar a operação, tá? A não ser que vocês peguem isso aqui, tá? E obtenham o valor em ponto flutuante. Então, se vocês quiserem pegar o último comando, ao invés de copiar e colar, vocês podem simplesmente colocar o porcento. Ele vai entender o porcento como a última coisa que vocês executaram. Tá? Então, quando vocês colocam, tem algum campo aqui que vocês querem avaliar, pode usar o porcento. Por exemplo, eu posso pegar esse número aqui e multiplicar por 10 agora. Ó. Aí eu não preciso ficar copiando e colando os valores. Eu posso simplesmente pegar a referência da última linha, né? Na verdade, não necessariamente da última linha, mas a última coisa que ele calculou e utilizar. Bem, esse é o básico com números, né? Então, na verdade, o MAPE, a grande vantagem dele é trabalhar com álgebra simbólica. Então, por que eu mostrei primeiro os números? Porque se vocês conseguirem entrar com esses cálculos simples, tá? Vocês vão conseguir entrar com expressões simbólicas. Então, por exemplo, eu posso entrar com coisas do tipo, ó, 4 vezes x mais 2, menos exponencial de y vezes cosseno de x sobre a. Sei lá, alguma coisa aqui totalmente aleatória. Tá? Só lembrem sempre, né, de colocarem vezes corretamente, as divisões, as potências, tá? Mas ganhando prática lá com os números, vocês vão conseguir fazer com simbólicos. Tá? Outro exemplo, sei lá, a dividido por 2. Aí eu vou pegar isso e multiplicar por logaritmo de a vezes, nunca esqueçam, né? A vezes x mais b. Às vezes no começo a gente só escreve ax, né, como a gente faria na mão, mas não esqueçam, né, dos sinais de vezes. Tá? Então aqui, sei lá, 2 vezes, aí eu vou fazer a raiz quadrada de um coeficiente b vezes o x dividido por cosseno de a vezes x. Então vocês vão entrar da mesma forma que entraram com os números lá, vocês vão entrar com expressões simbólicas. E o que a gente vai ver nas próximas aulas é como manipular essas funções simbólicas. Uma forma bem simples que a gente vai utilizar, por exemplo, vocês vão querer calcular uma derivada. O comando para derivada se chama diff, mas um atalho que a gente pode fazer é escolher, por exemplo, uma resposta dessa aqui, ó, clica com o botão direito. Isso a gente vai explorar melhor nas próximas aulas. Tá? Então, tem uma série de operações que vocês podem fazer. Por exemplo, eu posso diferenciar, ó, com relação à variável x. Então, ele vai pegar aqui o diff, que é o comando que eu falei, né, da linha 29, e vai derivar em relação a x. Então, ele pode calcular aí facilmente derivadas integrais, resolver simbolicamente equações algébricas, EDOs, EDPs, tá, usando esse mesmo formato, né, de como entrar com expressões simbólicas. Tá? Tem várias outras coisas que podem ser feitas, tá? Mas isso a gente vai explorar aí nas próximas aulas. Tá? Por exemplo, vou botar uma outra equação aqui, ó, sei lá, seno hiperbólico de x ao quadrado. É bom que vocês repitam essas coisas, por mais, como eu disse, por mais bestas que pareçam, né? Para que vocês possam ganhar prática. Tá? É muito comum no começo cometer erros na digitação e não chegar nas respostas desejadas. Então aqui menos, vamos fazer uma divisão de polinômios aqui, ó, sei lá, x ao quadrado menos 4
Opa, viu? Ó, se eu não trouxe o cursor, ele ficou lá em cima, ó, parou. Voltar e corrigir, ó. Menos 4 dividido por x menos 2. Tá? Então, no caso aqui, eu só entrei com uma expressão, mas vamos supor que isso fosse o resultado de alguma outra coisa que vocês estão fazendo. Vocês podem simplificar, ó. Então, a gente vai ver isso numa outra aula. Posso clicar com o botão direito, dar uma simplificada e tem aqui a simplificar. Tá? Então, posso. Ele tem umas opções aqui, né? Vamos usar só a versão simplificar comum. Ó. Ele já deu uma simplificada, tem um, a gente pode pegar e agora, tem esse exponencial de AX multiplicando dois termos, eu posso vir aqui, ó, e aplicar mais comandos sobre ele. Então aqui eu posso, por exemplo, fazer a multiplicação, que é o expandir, ó. Então note que dessa equação aqui eu chego numa equação equivalente, tá? Simplesmente aplicando comandos, tá? Funções específicas aqui do meio. Então isso a gente vai aprender, né, como trabalhar bem nas próximas aulas. O importante é vocês aprenderem a entrar com os comandos, com as expressões, por enquanto. Que mais? Vocês podem criar igualdades que vão ser úteis, por exemplo, para desenvolver equações algébricas e diferenciais. Então, posso criar uma coisa do tipo, x ao quadrado mais 4 igual a x menos 8. Ó, note que ele cria, então, uma igualdade. Então, a gente pode pedir, por exemplo, para o Maple resolver esse tipo de coisa. Tá? Vocês podem criar coisas do tipo seno de π vezes x igual a 1 menos x ao quadrado. Então, vocês podem criar também, claro, algumas coisas vão ser fáceis de isolar, outras não. A gente vai ter que pode resolver numericamente, por exemplo, valores de x aqui. Tá? Mas a forma de entrar, exatamente como vocês entram com operações numéricas, entram operações simbólicas, aqui com um adicional que vocês podem criar igualdades. Para criar as expressões, tem alguns atalhos, por exemplo, você pode usar aqui, ó, do lado esquerdo, tem o que a gente chama de palettes. Tá? São atalhos aqui que permitem que vocês entrem com várias construções, desde variáveis para escrever, para ajudar a escrever, como operações mesmo. Então, por exemplo, vocês podem, claro que é uma coisa muito simples, mas, ó, uma divisão. Então, eu quero fazer, ó, um x dividido por, sei lá, 15 vezes b. Então, na verdade, isso não ajuda muito, seria equivalente simplesmente de fazer, né, uma barra de divisão. Mas tem coisas assim também, ó, por exemplo, eu posso calcular uma derivada. Tá? Não se preocupe em detalhes, calcular a derivada, isso a gente vai ver em detalhes na aula futura, mas já antecipando, ó, posso simplesmente clicar aqui, ó, ele vai me dar e substituir. Ó. Então, eu posso pegar aqui, ó, vou clicar aqui de novo, agora numa integral aqui, ó. Eu simplesmente troco aqui o integrando pelo que eu quero integrar, x. Então, vocês podem usar essa barrinha do lado aqui para vários atalhos. Algumas coisas simples, tipo funções básicas, logaritmo, seno, cosseno, raiz. Tá? Vocês podem colocar uma raiz aqui de... não necessariamente raiz quadrada, né? Uma raiz cúbica, ou de qualquer ordem. Tá? Letras gregas também, quando vocês quiserem criar expressões com letras gregas, por exemplo, eu quero criar aqui cosseno de alfa vezes x, aí ele tem aqui, ó, podem colocar aqui um alfa vezes x. Então esse alfa vai ser um parâmetro, por exemplo, eu vou querer derivar isso por algum motivo, ó. Eu faço a opção, clico no botão direito, diferenciar com relação a x. Note que ele trata alfa como uma constante. Então vocês podem usar essa barra aqui de letras gregas, ou, para quem é acostumado com programação, né, ou LaTeX, ou coisa do tipo, vocês podem escrever também na sua versão por extenso. Né? Então também vai funcionar. Mas claro, acho que é mais prático trabalhar por aqui. Que mais que a gente podia ver nessa parte introdutória para fechar? Coisa simples, um help. Então o help do software é só poder clicar simplesmente aqui, ou Ctrl F1, ou vai aqui na ajuda do meio. Então ele vai abrir aqui, vocês podem tentar procurar, né, o que vocês estão colocando, ou digita aqui, ele busca, por exemplo, fazer um gráfico. Gráfico é plot. Então vamos botar plot aqui para ver o que acontece. Então ele vai mostrar aqui, né, várias possibilidades. E o mais legal, ele vai dar exemplos para vocês, que vocês possam pegar, simplesmente copiar, colar e testar. Então vocês podem, é assim que faz gráfico, agora eu quero fazer um gráfico diferente, quero fazer um gráfico de x ao quadrado, sei lá. Então vocês podem simplesmente olhar no help, né, ver como é que faz, traz aqui. Então para aqueles que gostam de fuçar no software, aprender sozinho, o help aqui é uma excelente ferramenta.
O help também funciona assim, às vezes vocês querem saber mais sobre um comando, então vocês podem simplesmente, ó, quer ver, ó, vamos pegar aqui, ó, apareceu a função diff ali, por exemplo. Se eu quiser saber mais sobre a função, eu posso também clicar em cima dela e apertar F2, ó. Se eu clico em cima de um comando e aperto F2, ele vai levar aqui a página do comando com vários outros exemplos para vocês testarem, praticarem, aprenderem. Tá? É muito bom esse help do Maple. Outras coisas, eu só coloquei por enquanto comandos, né? Eu posso colocar texto, então tem essa barrinha T aqui, é a forma de colocar texto. Isso é meio natural na versão do documento, mas aqui não. Então vocês podem inserir células aqui, ó. Vou executar este cálculo. Então vocês podem criar coisas combinando, né? Texto com gráficos, com funções, né? Com expressões simbólicas, operações, seja o que for. Tá? Para inserir campos, então vocês podem usar esses dois. Ó. Ele sempre vai inserir, nesse caso, uma entrada de Maple, logo abaixo, e esse aqui é uma entrada de texto. Vocês têm a opção aqui também, inserir grupo de execução, acima ou abaixo. Tá? Então, por exemplo, antes do cursor, ó, ele vai inserir acima. Então, é bem fácil de trabalhar aí com essa parte de formatação. Então, para essa primeira aula seria isso. Uma coisa importante, né? Vocês têm um arquivo aqui, tá? Com toda a operação que fizeram. Vocês podem vir e salvar. Então, eu posso vir aqui a opção salvar. Tá? Ele vai salvar aqui, sei lá, teste. Então, salvo aqui. Então, toda vez que eu quiser trabalhar nesse arquivo, eu posso voltar e executar tudo de novo. Tá? Tem comandos até que te permite remover todas as entradas. Então, por exemplo, aqui na barra, deixa eu ver, editar. Tem aqui, ó, remover saída, eu posso selecionar um trecho, ó, por exemplo, eu posso selecionar um trecho e remover a saída dele. Tá? Então, remover saída, ó, ele tira o que foi calculado, eu posso executar de novo. Ó. Ou eu posso também vir aqui, ó, e remover a saída de toda a folha de trabalho. Ó. Então, ele vai deixar só os comandos a serem executados, tá? E não coloca as respostas. Vai diminuir o tamanho do arquivo. Assim como, em dado momento, vocês podem executar tudo de uma vez. Vocês podem vir entrando Enter um por um, né? Botando Enter em cada linha. Ou vocês podem vir aqui, executar folha de trabalho. Então, editar, executar folha de trabalho. Ó. Aí ele vai executar tudo que tiver ali dentro do arquivo. Então era isso, pessoal. Tá? Refaçam esses exemplos, testem qualquer coisa que vier na cabeça de vocês que seja similar, porque isso vai ser fundamental para as próximas aulas. Tá? Obrigado aí pela atenção e um bom estudo a todos.